Carro ali, seu pai? Não, é meu. Irmão? Não. Seu namoradinho bandido? Eu sou solteira. Como que é? Eu sou solteira. E por que Porsche? É seu mesmo? É meu. O que você faz na vida? Eu trabalho com mercado financeiro. Eu tenho preconceito. Sério? Por Sério. quê? Porque eu perdi dinheiro com essa porra. E vocês, não sei se você faz a coisa certa, mas tem muitas pessoas dando golpe nessa porra. Não, isso é verdade. Eu perdi dinheiro. Como é que você ganha dinheiro com isso aí? Você perdeu porque você aprendeu com a pessoa errada. Não, aprendi com ninguém. Fui lá e fiz. Aí você não colabora. Eu comecei com R$100, Tá. vim lá da Zona Sul, quebrada. Isso é papo de golpe, né? Não, pelo amor de Deus. Tem faculdade? Não. Não precisa. Pagar dinheiro não precisa. E hoje eu vivo dos meus investimentos, mas quem sabe futuramente. O que você investe? Bolsa de valores. Só isso. Mano, eu particularmente não... Você vende algum curso, não, cara? Por enquanto não. Não vende curso, não? Tô vendo, mas eu abro quando eu tenho vontade. Eu nunca vendi.